Programa Sociedade Solidária, uma iniciativa da Legião da Boa Vontade da Fundação José de Paiva Neto, que busca colocar em pauta os temas que preocupam o nosso país, identificando sempre soluções, boas práticas, as experiências de sucesso de pessoas e organizações que em todo o Brasil vêm se dedicando para transformar esta realidade. No programa de hoje, nós continuamos a série sobre a inclusão social de pessoas com deficiência, destacando como o esporte e o lazer podem ser ferramentas de inclusão e também a importância do acompanhamento à família. Para falar conosco sobre este assunto, nós entrevistamos hoje o coordenador de Esporte e Lazer da APABB, a Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade, o senhor Wagner Martins. E ainda nesta edição, nós entrevistamos também Vanusa Lima, que é coordenadora de serviço social da APABB e falará conosco especialmente sobre esse acompanhamento à família. Lembrando que você pode participar do nosso programa encaminhando suas dúvidas e opiniões sobre os temas aqui trabalhados, acessando o nosso site www.boavontadetv.com, no link Fale Conosco. Você pode interagir com a nossa produção ou ainda ligando para 3358-6920. 3358-6920, código 11. Fica o convite para que você acompanhe o programa de hoje e fique por dentro de como é realizado esse trabalho. Bom, neste bloco, nós entrevistamos o coordenador de esporte da APABB, Wagner Martins. Primeiramente, é um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. Eu agradeço a presença, né, e a oportunidade de estar aqui para poder discutir um assunto de tão grande importância para a sociedade, que é a inclusão das pessoas com deficiência. Bom, quando nós falamos sobre o trabalho junto às pessoas com deficiência, que de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, que representam 10% da população brasileira, o esporte é pouco lembrado como uma ferramenta de inclusão. Na sua opinião, por que isso acontece? Bom, eu acredito que, em primeiro lugar, vem as necessidades das pessoas. Então, assim, as pessoas acabam escolhendo o que é prioritário para ela. E dentro da prioridade vem educação, vem trabalho, vem saúde, e acredito que não seja deixar de lado o esporte, mas acredito que seja escolher e colocar na escala de prioridades. O esporte, assim como o lazer, é tão importante quanto essas outras atividades, mas as pessoas acabam escolhendo aquilo que é primordial para elas, para a sobrevivência até. O que acontece é que as pessoas muitas vezes não percebem como o esporte, o lazer, são necessários até para a formação da pessoa, para o desenvolvimento das habilidades motoras delas, de socialização. Bom, e como esse trabalho é desenvolvido? Bom, o trabalho que a gente desenvolve na área de esporte procura, num primeiro momento, aproximar essa pessoa desse tipo de atividade. Como você mesmo colocou, as pessoas não têm um contato mais próximo com o esporte. Não todas as pessoas, mas uma grande parte delas. E a APABB, com seu projeto de esporte, procura aproximar essa pessoa, dar subsídios para que ela possa se adaptar ao tipo de atividade, a participar de atividades de educação esportiva, a participar de competições, de treinamento esportivo. Com tudo isso, ela ganha em seu desenvolvimento de uma forma global. Então, ela não tem só o ganho motor, como a maioria das pessoas percebe no primeiro momento. Falando de esporte, a gente percebe que o que vem à mente é o ganho motor. Mas a gente não pode deixar de destacar o ganho que elas têm na área afetiva, na área social e na parte cognitiva também. Quer dizer, elas têm mais autoestima também, ao conviver com as pessoas no ambiente, por exemplo, de uma competição, elas acabam desenvolvendo ali uma série de características, né, que contribuem para a sua formação. Agora, como que se lida, por exemplo, com a acessibilidade das quadras, dos espaços onde são desenvolvidas as atividades esportivas? Acessibilidade é um assunto bastante discutido em todas as áreas que se referem à inclusão da pessoa com deficiência. A gente falando do esporte, ele não fica fora dessas outras áreas, né? Eu costumo falar que antes da acessibilidade, vamos dizer assim, física, tem a acessibilidade atitudinal. Então, da atitude das pessoas. Da atitude das pessoas. Então, o primeiro obstáculo, a primeira barreira a ser superada é poder dizer para as pessoas que as pessoas com deficiência podem e devem praticar esporte. A gente passando por esse primeiro passo, aí a gente esbarra na acessibilidade das estruturas, né? E a gente acaba adaptando as atividades aos espaços. Se tem um espaço que não é acessível no primeiro momento, não é empecilho para uma atividade não ser realizada. Até porque senão a gente ficaria um bom tempo sem desenvolver atividade nenhuma, até esperar os espaços serem acessíveis.
E quais são os cuidados específicos que você deve ter ao trabalhar a questão do esporte junto às pessoas com deficiência? O cuidado que a gente tem é conhecer essa pessoa, né? Então, assim, antes que essa pessoa possa ingressar num projeto de esporte que a PABB desenvolve, essa pessoa e sua família precisam entrar em contato com o assistente social da instituição, seja em qualquer núcleo regional, marcar uma entrevista, agendar uma entrevista, e nessa entrevista serão transmitidas algumas informações referentes à característica individual de cada pessoa. Munido dessas informações, o serviço social passa essa informação para o técnico responsável pelo projeto de esporte. Esse técnico passa a informação para os técnicos que desenvolvem as atividades esportivas, seja ela futsal, natação, tênis ou atletismo. E aí sim, essas pessoas podem ingressar no programa. Elas têm um período de adaptação, um período de avaliação, para poder descobrir qual atividade, qual modalidade esportiva ela tem maior interesse e ela tem maior aptidão. A partir disso, a gente começa a pensar em eleger uma modalidade para essa pessoa. Então, o cuidado é necessário, as informações a respeito daquela pessoa são necessárias, porque se ela não passar por esse processo, ela não tem como ingressar no projeto. E quais foram os principais desafios que foram encontrados para poder desenvolver esse trabalho esportivo junto às pessoas com deficiência? A gente encontra vários desafios, como em todas as áreas, né? Os primeiros desafios que a gente pode dizer são desafios referentes a acreditar que a pessoa possa praticar o esporte. A pessoa com deficiência, infelizmente, em alguns lugares, em algumas regiões, ainda tem o estigma daquele cara que é um incapaz, daquele cara que é o coitadinho, daquele cara que não pode sair de casa. Isso é um obstáculo muito grande. E o preparo dos profissionais também acaba atrapalhando um pouco? O preparo dos profissionais, ele, para nós, não atrapalha. A gente prepara, treina, dá as informações básicas e necessárias a respeito de teoria, de terminologia, de como lidar com essas pessoas, e elas vão aprendendo na prática. Com certeza, as equipes do núcleo dão suporte para que essa pessoa possa trabalhar, e eu de São Paulo dou suporte técnico para que esse técnico possa se formar e estar habilitado a trabalhar com as pessoas no projeto. Bom, são trabalhadas em duas frentes, a do esporte e a do lazer. Quais são as diferenças principais entre elas? O esporte, a gente visa desenvolver todas as capacidades motoras, cognitivas, afetivas e sociais que essa pessoa possa ter. No esporte a gente tem a participação simplesmente pela educação esportiva, pela iniciação esportiva ou pelo treinamento. No lazer, é um momento que essa pessoa está livre de todas as obrigações dela. É um momento que ela tem para se divertir, para descansar e se desenvolver também. Então, dentro das atividades de lazer, a gente procura oferecer o que, de repente, ele não tem nas suas atividades de vida diária, que muitas pessoas com deficiência têm. É atividade em clínica, atividade de reabilitação, atividade em escola, muitas vezes pouca atividade com a família em momentos de lazer. A PABB procura suprir essa necessidade, a pessoa poder frequentar um teatro, ela poder ir a um shopping, ela poder ir a um cinema, ela poder ir viajar junto com a família. São coisas básicas para o ser humano e que muitas dessas pessoas ainda não podem fazer. Bom, Wagner, eu gostaria de agradecer pela sua presença e desde já sinta-se convidado para estar outras vezes aqui no Sociedade Solidária falando sobre essa experiência do trabalho junto às pessoas com deficiência. Nós é que agradecemos, a PABB agradece a presença e também se coloca disponível para maiores esclarecimentos, para futuros contatos, porque assuntos como a inclusão da pessoa com deficiência são importantes para o desenvolvimento da sociedade. A gente agradece. O programa agora vai para um breve intervalo e no próximo bloco nós continuamos a falar sobre esse tema, dessa vez destacando a importância do acompanhamento junto às famílias. Nós entrevistamos a coordenadora de Serviço Social da PABB, Vanusa Lima. O programa já volta. Vanusa Lima. O programa já volta.